Olá a todos, eu vou ler Sherlock, Lupin e eu, o trio da Dama Negra, de Irene Adler e a editora Civilização. Capítulo 1. Três amigos. Creio que ninguém poderá desmentir se escrever que fui a primeira e única amiga de Sherlock Holmes, o famoso detetive. No entanto, quando nos conhecemos, ele ainda não era detetive e muito menos famoso. Eu tinha 12 anos, ele pouco mais. Era verão, julho, mais precisamente dia 6. Ainda me lembro do momento que o encontrei pela primeira vez. Estava sentado a um canto, entre as paredes da pedra do bastião, mesmo em cima da muralha, de costas contra a era. Atrás dele só se via o mar, um infinito azul escuro e vibrante, e gaivotas flutuando no céu, desenhando elegantes espirais. O meu amigo estava sentado com o queixo apoiado nos joelhos e estava incrivelmente concentrado no livro, como se daquela leitura dependesse algo de fundamental para o mundo inteiro. Acho que nunca teria reparado em mim e que nunca nos teríamos conhecido, se eu não tivesse ficado curiosa perante tamanha concentração e não o tivesse incomodado. Uma vez que acabava de chegar a Saint Malo, perguntei-lhe se ele vivia ali. Respondeu-me sem levantar sequer o olhar do livro. Não, respondeu. Vivo numa casa na Rue Saint-Xavier, no número 49. Que raio de sentido de humor, pensei. Claro que não vivia ali, em cima de um bastião somado sobre o mar. Pensei na mesma, e percebi que o desafio entre nós os dois já tinha começado. Era uma forasteira. Acabava de chegar a Saint-Malo depois de uma longa viagem de carruagem de Paris. Estávamos de férias e a ideia de passá-las todas em Saint-Malo, fora da minha mãe, eu não estava feliz. Estava empolgadíssima. Até aquele momento só tinha visto o mar uma ou duas vezes, nas raras ocasiões em que acompanhara o meu pai até Calais, de onde ele embarcara para a Inglaterra e uma vez em San Remo, na Itália. Diziam-me que era demasiado pequenina para me poder lembrar. Mas eu lembrava-me mesmo daquele mar. Lembrava-me mesmo. A ideia de ter passado todo o verão de 1860 numa estância balnear, portanto, me pareceu-me magnífica. E por mim até seguiria a sugestão do meu pai, que dizia sempre: fiquem mais atentos se quiserem, fiquem mais tempo se quiserem. Não tem obrigação nenhuma de regressar a Paris. A verdade, contudo, era que a minha mãe preferia viver na cidade, e eu, depois do verão, deveria ter regressado à escola. Se não tivesse sido aquele verão, o verão que mudou toda, mas mesmo toda a minha vida. A viagem fora terrível. A culpa não tinha sido da carruagem, porque o meu pai alugara sem poupar dinheiro. Como sempre quando se tratava de cuidar de mim ou da minha mãe. Era uma carruagem digna de um rei, com 4 cavalos pretos, um cocheiro que usava o barrete e os estofos cobertos de almofadas de seda chinesa. No entanto, 6 horas de viagem sob o olhar cruzado da minha mãe e o Sr. Nelson pareceram-me realmente eternos. O Sr. Nelson, Horácio, era o mordomo negro da casa Adler. Era muito alto, falava pouco e estava constantemente preocupado comigo. A maioria dos criados já tinha saído na semana anterior para preparar aquela que seria a nossa casa de férias. E o Sr. Nelson tinha sido o único a ficar connosco. E não tirava os olhos de cima de mim, e sempre que podia repetia: talvez não seja boa ideia, Ninha Irene, talvez não seja boa ideia, estava sempre a dizer. Talvez tenha sido também por esta razão que, assim que tive ocasião, desapareci e encaminhei pelo trilho ventoso que desembocava no bastião de Saint-Malo. A nossa casa de férias era uma pequena moradia com 2 andares, pequena, mas muito graciosa, com uma grande claraboia no telhado e com aquelas janelas que os ingleses chamavam de bow window, janelas em arco, e que eu, quando era miúda, apelidava de janelas barrigudas. Havia um alpendre coberto de glicínias e muitas eras que tapavam a fachada da casa. A minha mãe comentara: oh céus, deve estar sempre cheio de bichos. E eu demorei um tempinho até entender o significado das suas palavras. Percebi-o alguns dias mais tarde, quando deixei abertas as janelas do quarto e na manhã seguinte encontrei uma pequena serpente no chão. Talvez não seja boa ideia, menina, deixar as janelas abertas durante a noite, comentou o Sr. Nelson, severo, entrando no quarto. De seguida, pegou num dos ferros da lareira e eu gritei: nem pensar, Sr. Horácio Nelson.
Então ele suspirou, pousou o ferro, agarrou o animal e comentou: Deixe-me, pelo menos, levar o seu convidado para o quintal. Nelson era uma pessoa severa, mas, de vez em quando, sabia fazer-me rir. Assim que saiu do quarto juntamente com o meu convidado, a porta do armário abriu de repente, revelando o rosto alongado do rapaz. O segundo grande amigo daquele longo verão chamava-se Arsène Lupin, o famoso ladrão cavalheiro. Só que naqueles dias longínquos ainda não tinha começado a sua gloriosa carreira como charmoso ladrão internacional. E nem sequer era um cavalheiro, uma vez que tinha apenas um par de anos mais velho do que eu e pouco menos do que Sherlock Holmes. Mas, como poderão facilmente imaginar, agora que sabem os nomes dos meus amigos, naquele verão aconteceram muitas coisas que merecem ser recordadas. Portanto, melhor é eu começar do princípio. Capítulo 2. A arte da fuga. Touché, disse eu em voz alta. Apoiei as mãos nas ancas e inclinei ligeiramente a cabeça, assim como fazia a minha mãe sempre que reclamava a atenção do meu pai. Mas Sherlock Holmes parecia não me querer dedicar nem um segundo da sua atenção. Que estás a ler? Perguntei. Um livro. Leste todas as palavras ou só uma vez de vez em quando? A minha gracinha impertinente conseguiu irritá-lo. Enfiou um dedo no meio das páginas e virou-se, fixando intensamente com os seus olhos flamejantes. Tu sabes quem é René Dugat-Torin? Perguntou-me. Não. Ah, comentou ele. Péssimo sentido de observação. E voltou a mergulhar na leitura. Alguns anos mais tarde, ter-lhe respondido à letra, mas naquele dia não me atrevi. Estava ainda demasiado feliz por ter à minha frente um verão inteiro naquela deliciosa distância balnear e não me apetecia discutir com a primeira pessoa que tinha encontrado depois de sair de casa. Imaginava a minha mãe ocupadíssima a dar ordens aos empregados para desfazer os nossos pagos de viagem, mas eu realmente não queria perder toda uma tarde com aquela tarefa. Tinha encontrado um pequeno portão nas traseiras do quintal e, depois de o abrir, seguira pelas vielas tortuosas da zona antiga da vila, pelo promontório até às muralhas. Aquele rapaz era a primeira pessoa que encontrava. Não sabia nada dele, a não ser que era um grande malcriado e falava inglês. Assim resolvi ignorá-lo. Aproximei-me para o peito do bastião e olhei para baixo. Uma faixa de areia branca estendia-se numa linha capriciosamente irregular que parecia querer abraçar o azul do mar. Observei o pequeno porto, o promontório e, finalmente, dois ilhéus que não distavam da costa mais do que uma centena de metros. Depois virei-me e, só naquele momento, reparei na estátua em cima do pedestal a poucos passos de distância. René Dugat-Torin, sussurrei, estalando a língua. Então era ele. É um herói dos mares, disse eu, olhando para a estátua. Trepei o parapeito e sentei-me em cima dele. Podia ouvir o rebentar das suas ondas atrás de mim. E as vertigens dadas pela altura do bastião eram inebriantes. Era um corsário, corrigiu-me. Folheou-me as páginas do seu livro e prosseguiu. Nasceu nesta vila em 1673, era o oitavo de 10 filhos. 5 morreram muito cedo. Ele não. Embarcou e tornou-se um dos bucaneiros mais famosos da sua época. Deixei de balançar as pernas no ar, fingindo que já não estava a ouvi-lo. Ele, então, parou de falar e começou a fazer conta que estava a ler. Passaram-se assim alguns minutos. Depois, contudo, apanhei-o espreitado por cima do livro. Fiquei com vontade de rir. E ri-me. Então, que foi? Perguntou-me ele. Estou a rir-me porque estavas a olhar para mim. Não é verdade, mentiu ele. Sim, é verdade. Estavas a olhar para mim, espreitando por cima do livro. Soprou, procurando uma posição mais confortável no seu cantinho coberto de era. Já agora, chame-me Irene, respondi, alegre. Não consegui fazer outra coisa a não ser rir, olhar para a estátua daquele senhor com o chapéu e a espada na mão e pensar em todas as coisas inúteis que aquele rapaz acabava de dizer-me. Corsário, bucaneiro, etc. As habituais palavras vazias dos rapazes. E tu, tens um nome? Tenho 2, William Sherlock, respondeu ele, sardónico. Mas todos me tratam simplesmente por William. Calculo que considerem Sherlock demasiado excêntrico. Lembro-me perfeitamente de ter refletido durante muito tempo em silêncio. Finalmente, anunciei. Bom, para mim estou enganados. William é um nome tão óbvio.
Sherlock não diz mais contigo, sabes? Se tu o dizes, com certeza. Aliás, já decidi, para mim serás o Sherlock. O rapaz encolheu os ombros. Como queiras, no fundo não passas o nome. Então acrescentei. Vives em San Malo há muito tempo com os teus irmãos? Ele levantou uma sobrancelha. Disseste que tenho um péssimo sentido de observação. E apontei para a estátua. Talvez tenhas razão. No entanto, sei que não és francês, pois estamos a conversar em inglês e o teu sotaque é demasiado perfeito para que o tenhas aprendido na escola. Além disso, não te vestes como alguém que está de férias, por isso deduzo que vivas aqui há algum tempo. Tens uma expressão grave, como se tivesse acabado de discutir com alguém ao fim de casa. Como eu. E mais, o teu casaco está amarrotado, falta-te um botão, e quando me contaste que 5 dos irmãos dos corsários bateram as botas muito jovens, os teus olhos brilharam. Por isso deduzi. Este rapaz deve ter acabado de discutir com o irmão. Respirei fundo. Quantas afirmações correspondem à verdade? Os olhos de Sherlock estavam repletos de sincero espanto. Um olhar bem diferente do olhar gelidamente genial que todos viriam a conhecer antes mais tarde, quando aquele jovem se tornaria o maior detetive do mundo. Fechou o livro e eu sorri mentalmente. Pelos vistos, acabava de conquistar a sua atenção. Tu falas inglês, mas não és inglesa, começou. Sou americana, antecipei, privando-o da possibilidade de adivinhar. Mas vives em Paris. Isso mesmo. Perguntei-me como é que ele conseguiria perceber isso. Eu usava um vestido, sapatos e meias brancas. Nada tão discretamente parisiense. Disse assim tanto? Sherlock sorriu. Não, antes pelo contrário. Arrisquei e tive sorte. Mas não tens calçados sapatos apropriados para a praia ou para um passeio no campo. E portanto deves ter acabado de chegar. Disseste que fugiste de casa e deduzo que não estejas aqui de passagem. No entanto, não pareces assustada, como alguém que foge com medo de alguma coisa. Portanto deves ter fugido por outras razões. Poderás estar de férias com os teus pais. Tinha uma voz calma, reconfortante, quase musical. Decidi continuar. E tenho irmãs? William Sherlock pensou durante alguns instantes e depois abanou a cabeça. Não. Irmãos? Pensei nisso. Pelo modo como falaste. Poderia dizer que sim, que tens o irmão mais velho. Errado, Sherlock. És filha única. Ahá! Balancei as pernas. Muito bem. Adivinhaste praticamente tudo, com a única exceção dos meus pais. Porque é só a minha mãe. Desculpa, interrompeu-me Sherlock. Não queria. Não? O que é que percebeste? O meu pai está ótimo, sorte que não veio de férias connosco. Sabes, tens de trabalhar. Ocupa-se de comboios e ferrovias. No entanto, foi ele quem escolheu este sítio. Somos 3. Eu, a minha mãe e o Sr. Nelson. Olhei para o dédalo de velas de onde eu tinha vindo e imaginei que dentro de segundos apareceria o mordomo da família, ofegante e preocupadíssimo como sempre. Não reparei na sombra que manchava o olhar de Sherlock enquanto lhe falava do meu pai. Naquela altura não o sabia, mas o pai dele tinha morrido há 8 anos. Que estás a ler? Ele examinou a capa como se o tivesse esquecido. É a história geral dos piratas, do capitão Johnson. E é interessante? Oh sim, muito. E tu gostarias? De quê? De ser um pirata. Sherlock riu-se discretamente antes de responder. Na verdade, nunca pensei nisso. Eu sim. E seria uma excelente piratesa. Ou pirata. Pirata, acho eu. Apesar de não ter existido muitas. Muito mal. Eu serei uma delas. Darei ordens a todos e terei uma ilha só para mim. Tripulação, virar a estibordo, a bombordo. Sherlock fez uma careta divertida. E naquele preciso instante ouvi a voz do Sr. Nelson. Estava ainda um pouco distante e ecoava entre as vielas da vila. Repetia incessantemente o meu nome. Menina Adler! Menina Adler! Que vergonha, pensei. Que bela forma de apresentar-me um local desconhecido. O meu novo amigo estava a observar-me para estudar a minha reação. Desci do parapeito. Olhei para o porto, o mar e um dos ilhéus a poucas centenas de metros do promontório. Por um instante, imaginei-o como uma verdadeira ilha do tesouro, com um galeão e uma bandeira preta hasteada. Receio que vou ter de fugir, Sherlock. O Sr. Nelson, o nosso mordomo, deve chegar dentro de momentos. Fugir? Fugir, ouviste bem. Não quer que me leve de volta para casa. A mim parece-me preocupado. Mas não está. Foi a minha mãe que o enviou. Quer que eu regresse com ele agora mesmo. Quer volte mais tarde para o jantar, vou ouvir um raspanete. Portanto, mais vale ser castigada por alguma coisa. Entendo perfeitamente. Dirigi-me para as escadinhas de pedra que do bastião pareciam descer até à praia. Além disso, continuei enquanto fingia que me afastava, não tenciono minimamente passar o resto da tarde a arrumar roupa interior e vestidos nos armários. Ou pior ainda, a jogar às cartas. Que horror, comentou Sherlock. E não sei se ele se referia aos vestidos ou às cartas. Na verdade, era um pretexto. Uma brincadeira entre nós, porque os vestidos seriam arrumados pelas empregadas e a minha mãe não jogava às cartas. Mas Sherlock de certo não podia sabê-lo. Nina Adler! Ecoou agora muitíssimo próxima a voz do Sr. Nelson. Cruzei os braços.
Então, Sherlock, o que vais fazer? Ficas a ler o teu livro ou ajudas-me a fugir? Sherlock pensou durante um segundo. Depois fechou o livro sobre os piratas e guardou-o num saquinho de tecido que trazia à tiracolo. Por aqui aconselhou-me. Parou à frente de uma viela tão apertada que parecia quase uma fenda entre as rochas e abriu caminho. Roçámos inadvertidamente as mãos e ele afastou a rua de imediato como se tivesse queimado. Depois girou-me as costas e avançou sem falar durante um tempo que me pareceu infinito. Sherlock caminhava depressa com grandes passos. Eu seguia-o curiosa, deslizando entre as vielas e as escadinhas que davam para o mar. Alcançámos a base do bastião e começámos a contorná-lo rumo ao porto. Onde vamos? Perguntando, tentando manter-me atrás dele. Ter com um amigo. Era alto, muito magro e a sua jaqueta de algodão revelava as suas costelas salientes. Cada vez que parava, dobrava-se sobre si mesmo como se quisesse esconder-se. Mas assim que começava a caminhar, as costas endireitavam-se como uma vela. E o que faz o teu amigo? Tem um pequeno barco. Não é dele, é do pai dele, mas normalmente podemos utilizá-lo. Um barco? Muito pequeno. E tu querias usá-lo para andar no mar? Normalmente é assim que funcionam os barcos. Não podia acreditar. Acabava de chegar à vila e não só tinha conhecido um rapaz, como o dito rapaz estava a convidar-me para andar de barco. Mas é fantástico! Exclamei radiante. E foi assim que Sherlock Holmes me levou até ao pequeno porto para conhecer o seu misterioso amigo. Se tivesse de indicar o momento em que começaram todos os nossos charilhos, bem creio que foi naquele preciso momento. E pronto, terminamos os 2 primeiros capítulos deste livro. Obrigada.